O estoicismo é uma escola filosófica originada na Grécia Antiga que permanece profundamente relevante nos dias de hoje. Criado por Zenão de Cítio por volta do século III a.C., esse sistema de pensamento enfatiza a importância da virtude, do autocontrole e da racionalidade na busca por uma vida plena e significativa. Em um mundo marcado por incertezas, adversidades e mudanças constantes, os ensinamentos estoicos oferecem um caminho para desenvolver resiliência emocional, clareza de pensamento e uma atitude mais equilibrada diante dos desafios da existência. Grandes figuras históricas, como Sêneca, Epiteto e o imperador Marco Aurélio, foram responsáveis por expandir e consolidar essa filosofia, tornando-a acessível não apenas a intelectuais, mas também a qualquer indivíduo interessado em aprimorar sua forma de viver. Além de sua influência na filosofia ocidental, o estoicismo se destaca por sua aplicabilidade prática. Diferente de correntes filosóficas que se concentram exclusivamente na especulação teórica, o estoicismo propõe princípios que podem ser incorporados ao cotidiano. A ideia central é que o ser humano não deve se preocupar com aquilo que está fora de seu controle, mas sim focar naquilo que pode ser mudado: seus pensamentos, suas ações e sua postura diante da vida. Esse enfoque prático tem atraído a atenção de muitos adeptos modernos, incluindo empresários, atletas e estudiosos do desenvolvimento pessoal, que encontram nos preceitos estoicos um guia para lidar com o estresse, a pressão e as dificuldades inevitáveis da existência. No campo do desenvolvimento pessoal, o estoicismo ocupa um papel fundamental, pois ensina a importância da autodisciplina, da aceitação da realidade e do cultivo da virtude. Em um mundo onde a busca incessante por prazeres efêmeros pode levar à frustração e ao vazio existencial, a filosofia estoica propõe um caminho alternativo baseado na moderação, na gratidão e no aperfeiçoamento contínuo. Dessa forma, ao adotar uma perspectiva estoica, o indivíduo aprende a encarar os desafios com serenidade, a agir de maneira ética e a encontrar significado na jornada da vida, independentemente das circunstâncias externas. O estoicismo teve sua origem na Grécia Antiga, no período helenístico, por volta do século III a.C., quando Zenão de Cítio fundou essa escola filosófica em Atenas. Zenão era um comerciante fenício que, após um naufrágio, encontrou refúgio na filosofia e passou a estudar as doutrinas de Sócrates, Platão e dos cínicos, especialmente Diógenes. Inspirado por esses ensinamentos, ele começou a lecionar em um pórtico chamado Stoa Poikilé, localizado na Ágora de Atenas, o que deu nome à escola estoica. Sua filosofia se baseava na ideia de que a felicidade não depende de fatores externos, mas sim da virtude, que é alcançada por meio da razão, do autocontrole e da aceitação do destino. A proposta de Zenão logo atraiu seguidores e, ao longo dos séculos, a filosofia estoica se consolidou como uma das mais influentes do mundo antigo, sendo posteriormente desenvolvida por figuras como Cleentes, Crisipo, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. O nascimento do estoicismo ocorreu em um contexto histórico de grandes transformações na Grécia, marcado pelo declínio das cidades-estado independentes e pela ascensão do Império de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre em 323 a.C., seu vasto império foi dividido entre seus generais, dando início ao período helenístico. Esse período foi caracterizado por instabilidade política, guerras constantes e uma mudança na estrutura social, na qual os indivíduos passaram a sentir-se menos conectados às suas cidades e mais vulneráveis diante das forças externas. Diante desse cenário, o estoicismo ofereceu uma resposta filosófica que enfatizava a autossuficiência e a busca da tranquilidade interior, independentemente das circunstâncias externas. Diferente da filosofia política de Platão e Aristóteles, que buscava entender o funcionamento ideal da polis, os estoicos focavam no indivíduo e na sua capacidade de viver em harmonia com a natureza e com a razão universal, conhecida como logos. O estoicismo se diferenciava de outras correntes filosóficas gregas por sua abordagem pragmática e voltada para a vida prática. Enquanto os epicuristas defendiam que a felicidade consistia na busca pelo prazer moderado e na evitação da dor, os estoicos argumentavam que a verdadeira felicidade só poderia ser encontrada na virtude e no controle das emoções. Em contraste com os cínicos, que rejeitavam completamente os valores sociais e viviam de maneira extrema,
Os estoicos acreditavam que era possível viver em sociedade e cumprir deveres morais sem se apegar às convenções artificiais. A filosofia estoica também divergia do aristotelismo, ao enfatizar que a felicidade não dependia de bens externos ou da prosperidade material, mas exclusivamente do estado interno do indivíduo. Essas diferenças tornaram o estoicismo uma escola de pensamento distinta e influente, cujos princípios continuam a inspirar pessoas até os dias de hoje. O estoicismo é uma filosofia fundamentada na ideia de que a vida deve ser vivida em conformidade com a natureza, o que significa agir racionalmente, aceitando o fluxo dos acontecimentos e cultivando a virtude como o bem supremo. Para os estoicos, a natureza não se refere apenas ao mundo físico, mas também à ordem racional que governa o universo, conhecida como Logos. Viver de acordo com a natureza, portanto, implica compreender essa ordem e alinhar pensamentos e ações com os princípios racionais que regem a existência. Isso significa que o ser humano deve aceitar os eventos da vida como parte de um todo maior, evitando o sofrimento que surge da resistência ao inevitável. Essa perspectiva leva a uma serenidade profunda, pois o indivíduo aprende a focar apenas naquilo que está sob seu controle, sem se perturbar com fatores externos ou incontroláveis. Dentro desse contexto, o estoicismo se sustenta sobre 4 pilares fundamentais: coragem, sabedoria, justiça e temperança. A coragem se manifesta na disposição de enfrentar adversidades e desafios com firmeza, sem ceder ao medo ou ao desespero. Os estoicos acreditavam que uma vida de medo é uma vida desperdiçada, e que enfrentar dificuldades com bravura fortalece o caráter. A sabedoria é a capacidade de discernir entre o que pode e o que não pode ser controlado, além de tomar decisões alinhadas com a razão. Para os estoicos, o conhecimento verdadeiro vem da observação e da reflexão, permitindo que o indivíduo compreenda o mundo de maneira mais clara e objetiva. A justiça é o princípio que guia a interação humana, assegurando que cada pessoa haja com equidade e trate os outros de maneira honrosa e respeitosa. Para os estoicos, uma vida virtuosa não é apenas uma busca individual, mas também um compromisso com a harmonia social. Por fim, a temperança representa o equilíbrio e a moderação, impedindo que o indivíduo seja dominado por desejos excessivos ou impulsos descontrolados. Essa disciplina interna leva a uma existência mais equilibrada, onde as paixões não desviam a mente do caminho da virtude. Além desses princípios, o estoicismo enfatiza o controle sobre as emoções e a aceitação do destino. Para os estoicos, as emoções destrutivas, como raiva, inveja e medo, surgem do apego às expectativas e da tentativa de controlar o incontrolável. Eles ensinavam que é possível treinar a mente para reagir com serenidade diante dos acontecimentos, adotando uma postura de aceitação e gratidão, independentemente das circunstâncias. Esse conceito é expresso na ideia de amor fati, que significa amar o destino, ou seja, aceitar plenamente tudo o que ocorre na vida, reconhecendo que cada evento tem um propósito dentro da ordem natural do universo. Assim, o estoicismo não apenas fornece um guia prático para a vida, mas também promove um estado de espírito resiliente, capaz de encontrar paz e contentamento mesmo diante das dificuldades. O estoicismo, originado na Grécia Antiga, encontrou um terreno fértil para sua expansão e consolidação no Império Romano, onde foi adaptado às necessidades práticas da vida pública e política. Enquanto na Grécia a filosofia estoica era mais teórica e voltada para a contemplação racional da natureza, em Roma ela assumiu um caráter ainda mais pragmático, servindo como guia moral tanto para cidadãos comuns quanto para figuras de destaque no governo. Os romanos valorizavam profundamente o autocontrole, a disciplina e a virtude, características que ressoavam com os ensinamentos estoicos. A ideia de que um homem deveria governar a si mesmo antes de governar os outros tornou-se um princípio central entre os líderes romanos que adotaram o estoicismo como base filosófica para suas decisões e conduta. 3 grandes pensadores foram responsáveis por consolidar e difundir o estoicismo em Roma: Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, foi um dos mais influentes escritores estoicos, enfatizando em suas obras a importância da virtude, da serenidade e da resistência às adversidades. Para ele, a filosofia não era um exercício abstrato, mas um treinamento diário para a vida, que exigia reflexão constante sobre a morte, a brevidade da existência e a necessidade de agir com retidão.
Epicteto, por sua vez, nasceu escravizado, mas ao obter sua liberdade, tornou-se um dos mais respeitados mestres do estoicismo. Ele ensinava que a chave para a felicidade estava em distinguir entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos, aceitando os acontecimentos da vida com serenidade. Seu pensamento influenciou profundamente gerações de estudiosos e praticantes do estoicismo. Marco Aurélio, imperador romano e último dos chamados 5 bons imperadores, aplicou o estoicismo à arte de governar, registrando suas reflexões pessoais na obra Meditações. Seu legado filosófico enfatiza a importância da resiliência, da humildade e do dever moral, servindo como um exemplo de como um governante pode manter a integridade mesmo diante das complexidades do poder. O estoicismo em Roma não se limitou a círculos filosóficos ou à elite governante, mas se tornou uma filosofia prática aplicada ao cotidiano de qualquer cidadão que buscasse viver de maneira virtuosa. A ênfase no dever cívico, na aceitação das dificuldades e no compromisso com a justiça fez do estoicismo uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios da vida na sociedade romana. Em tempos de crise, guerra ou instabilidade política, seus ensinamentos ajudaram muitas pessoas a manter a serenidade e a dignidade. Assim, o estoicismo não apenas sobreviveu à queda do Império Romano, mas continuou a influenciar pensadores e líderes ao longo dos séculos, consolidando-se como uma das mais duradouras e impactantes filosofias da história. O estoicismo, que teve grande influência no mundo romano, começou a declinar à medida que o cristianismo se expandia e se tornava a principal força filosófica e religiosa do império. Com o Edito de Tessalônica, em 380 d.C., o cristianismo foi oficialmente adotado como a religião do Estado, e as filosofias pagãs, incluindo o estoicismo, perderam espaço nos círculos intelectuais. Enquanto o estoicismo defendia uma visão do mundo baseada na razão, na aceitação do destino e na autodisciplina, o cristianismo oferecia uma perspectiva transcendental, enfatizando a fé, a graça divina e a esperança de uma vida após a morte. Embora distintas em muitos aspectos, algumas ideias estoicas foram incorporadas ao pensamento cristão, como a valorização da virtude, a paciência diante do sofrimento e a aceitação da vontade divina, que ecoava o princípio estoico de aceitar o que não pode ser mudado. Apesar de seu declínio como escola filosófica independente, o estoicismo exerceu uma influência duradoura sobre pensadores medievais e renascentistas. Durante a Idade Média, filósofos cristãos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino adotaram conceitos estoicos para justificar a importância da resignação e do autocontrole, alinhando-os à teologia cristã. Já no Renascimento, com a redescoberta dos textos clássicos, o estoicismo ressurgiu como um modelo de conduta moral e ética. Pensadores como Michel de Montaigne e Justus Lipsius revisitaram os ensinamentos estoicos, adaptando-os à nova realidade europeia, marcada por transformações políticas e culturais. A ideia estoica de que a virtude é o maior bem influenciou diretamente as noções humanistas sobre o papel do indivíduo na sociedade. Na era moderna, o estoicismo voltou a ganhar força como uma filosofia prática para enfrentar os desafios da vida. Durante o século XX, figuras como Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, aplicaram conceitos estoicos ao desenvolvimento da psicologia existencialista, enfatizando a importância da resiliência e do significado na vida. Atualmente, o estoicismo é amplamente estudado e praticado por pessoas que buscam equilíbrio emocional e autodisciplina. Autores contemporâneos como Ryan Holiday têm popularizado os princípios estoicos, mostrando como eles continuam relevantes para lidar com as incertezas do mundo moderno. Dessa forma, mesmo após séculos de mudanças, o estoicismo permanece uma fonte valiosa de sabedoria para aqueles que buscam uma vida guiada pela razão e pela virtude. No século XXI, o estoicismo experimentou um renascimento significativo, sendo redescoberto e aplicado em diversas áreas da vida moderna. Em um mundo caracterizado por constantes mudanças, incertezas e desafios emocionais, os princípios estoicos se tornaram ferramentas valiosas para o desenvolvimento pessoal, a resiliência psicológica e a eficiência no ambiente profissional. Com a popularização de ideias filosóficas acessíveis ao grande público, o estoicismo emergiu como uma abordagem prática para lidar com o estresse, a ansiedade e a busca por um propósito mais claro na vida.
Esse ressurgimento tem sido impulsionado por autores contemporâneos que reinterpretam os ensinamentos estoicos para a realidade atual, tornando-os mais compreensíveis e aplicáveis a um público diversificado. Uma das áreas em que o estoicismo tem sido amplamente explorado é a psicologia, especialmente nas terapias cognitivas e comportamentais. Muitas das técnicas modernas de gestão emocional e controle do pensamento derivam dos conceitos estoicos sobre diferenciar o que está ou não sob nosso controle, um princípio central da filosofia. Além disso, o desenvolvimento pessoal tem adotado amplamente a mentalidade estoica para promover disciplina, autodeterminação e clareza mental. A ideia de que as dificuldades da vida devem ser enfrentadas com serenidade e racionalidade tornou-se um dos pilares de programas voltados ao aprimoramento individual. No mundo dos negócios e da cultura empresarial, o estoicismo tem influenciado líderes e empreendedores que encontram nos ensinamentos de Marco Aurélio e Sêneca um guia para tomadas de decisão equilibradas, liderança ética e resistência diante de adversidades. Empresas e gestores adotam a filosofia estoica para cultivar um ambiente de trabalho mais resiliente, focado em soluções e menos suscetível às flutuações emocionais. Entre as figuras contemporâneas influenciadas pelo estoicismo, destacam-se escritores como Ryan Holiday, cujos livros tornaram a filosofia acessível a milhões de leitores. Atletas de alta performance, como os lutadores de MMA e jogadores da NBA, aplicam princípios estoicos para manter o foco e a disciplina sob pressão. Empresários, como Tim Ferriss, incorporam práticas estoicas em suas rotinas diárias para melhorar a produtividade e reduzir o estresse. Dessa forma, o estoicismo, apesar de sua origem na Grécia Antiga, continua sendo uma filosofia extremamente relevante, ajudando as pessoas a enfrentar os desafios da vida moderna com clareza, racionalidade e coragem. O estoicismo, ao longo da história, demonstrou sua resiliência e aplicabilidade, transcendendo seu contexto original na Grécia Antiga e se consolidando como uma das mais influentes filosofias práticas já desenvolvidas. Desde sua fundação, por Zenão de Cítio, até sua adoção por grandes figuras romanas como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, essa corrente filosófica forneceu diretrizes sólidas para aqueles que buscavam uma vida guiada pela razão, pela virtude e pela aceitação do destino. Mesmo com seu declínio diante da ascensão do cristianismo, os princípios estoicos foram absorvidos por diversas tradições intelectuais e espirituais, influenciando pensadores medievais, renascentistas e modernos. Atualmente, o estoicismo encontra um novo espaço, sendo resgatado e reinterpretado em áreas como a psicologia, o desenvolvimento pessoal e o mundo corporativo, onde sua ênfase no autocontrole, na resiliência e na busca pela excelência continua a inspirar milhões de pessoas. Aplicar os princípios estoicos na vida cotidiana pode ser um caminho eficaz para lidar com desafios, cultivar a disciplina e encontrar significado na existência. O conceito fundamental de distinguir entre o que está e o que não está sob nosso controle nos ajuda a direcionar nossa energia para aquilo que realmente podemos mudar, reduzindo o sofrimento desnecessário. A prática diária da coragem, da sabedoria, da justiça e da temperança fortalece o caráter e promove uma vida mais equilibrada. Além disso, a aceitação serena do destino não significa passividade, mas sim uma compreensão profunda de que a vida é imprevisível e que devemos responder a seus eventos com racionalidade e dignidade. Pequenos hábitos, como a reflexão matinal sobre os desafios do dia e o exame noturno das próprias ações, já são formas eficazes de incorporar o estoicismo ao cotidiano. O legado estoico permanece vivo porque suas lições são atemporais. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde distrações e preocupações são constantes, o estoicismo oferece um refúgio de clareza, propósito. Sua capacidade de ajudar indivíduos a enfrentar dificuldades com serenidade e determinação faz com que continue sendo uma fonte inesgotável de sabedoria. Assim, essa filosofia antiga segue inspirando aqueles que buscam viver com mais racionalidade, resiliência e virtude, provando que seus ensinamentos são tão relevantes hoje quanto foram há 2000 anos.